Olá, advogado de imigração Mark Moraes, falando diretamente aqui de Miami, na Flórida. E o motivo deste vídeo é para a gente falar um pouco sobre o boletim de vistos do mês de junho de 2025, que teve aí um bom avanço, principalmente depois de um longo período aí, talvez, de hibernação, pouca movimentação aí no boletim de vistos. E o boletim de vistos é uma publicação do Departamento de Estado, que é quem controla aí o andamento dos vistos, né? Principalmente os vistos de categorias de preferência, que tem que obedecer uma quantidade limitada todo ano. Então, em meados de um mês, por exemplo, meados aqui do mês de maio de 2025, o Departamento de Estado lança o boletim de vistos do mês seguinte, para você já ir se preparando o que pode esperar no mês seguinte, tá? Então, agora em junho, principalmente na categoria EB2, para os brasileiros aí, talvez a categoria muito importante, porque é a categoria muito visada, principalmente pelo EB2NW. Tá? Então teve uma boa movimentação de aproximadamente 4 meses, deu um salto grande de 4 meses de junho de 2023 para outubro de 2023. Então foi muito bom, porque quase não estava havendo movimentações, principalmente aí nessa categoria. O EB1 continua current, isso é excelente, ou seja, está corrente, não tem um retrocesso, uma fila de espera para a categoria EB1. Apesar de ter uma fila de espera para a categoria EB2, teve esse salto importante aí. Então a gente vai discutir alguns assuntos, a minha opinião sobre por que teve esse salto. Também vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar mais ou menos como funciona a questão do boletim de vistos, data de prioridade, para vocês entenderem aí como funciona. Isso eu falo muito no meu curso, mas aqui eu vou dar uma palhinha para vocês aqui de como funciona esse tema, tá? Mas antes, gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Novamente, meu nome é Mark Moraes, sou advogado de imigração, licenciado no estado da Flórida e também na capital federal dos Estados Unidos, Washington, D.C. Eu sou o único brasileiro americano a ter trabalhado nas 3 maiores agências de imigração do governo federal dos Estados Unidos. Eu fui um policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami, na agência Customs and Border Protection, aquele oficial do CBP que vai inspecionar e examinar as pessoas e mercadorias e cargos que chegam aqui nos Estados Unidos para decidir o que pode ou não entrar e quem pode ou não entrar nos Estados Unidos. Eu também fui um oficial de asilo político e refugiados do USCIS e também um oficial de imigração desta mesma agência. Também fui um promotor federal de imigração do ICE nas Cortes Federais dos Estados Unidos em processos aí de deportação de imigrantes do país. Eu sou um advogado de imigração, depois deixei aí o governo e represento os meus clientes, tenho meu próprio escritório, representando clientes, pessoas que querem imigrar legalmente para os Estados Unidos. Muito bem, agora que eu me apresentei, agora que vocês me conhecem, também gostaria de pedir para vocês seguirem o meu canal, curtirem e compartilhar essa informação para que outras pessoas possam também se atualizar sobre dicas de imigração para os Estados Unidos. Muito bem, então eu estava dizendo que teve um salto significativo aí de aproximadamente 4 meses no andamento do boletim de vistos. Do boletim de vistos de maio de 2025 para junho de 2025 teve um andamento aí bem importante, tendo em vista que estava bem paradinho ali há um bom tempo, não tinha movimentação significativa. Isso é um bom sinal, obviamente, para quem já tem uma petição, né, I-140 aprovada e que estava aguardando aí o momento, talvez, para protocolar uma aplicação de ajuste de status, se já estiver dentro dos Estados Unidos, ou aguardando aí, talvez, a entrevista, se estiver fazendo o processo via consular, a entrevista no consulado, tá? Mas é importante dizer que não é porque a sua data de prioridade ficou corrente com esse avanço do boletim de vistos, que o consulado, olha, vamos aqui já ligar aqui para fulano de tal, porque a data de prioridade dele chegou. Não funciona assim.
você ainda vai esperar uns bons meses até receber a sua carta, o seu comunicado do consulado americano no Rio de Janeiro, se você estiver aí no Brasil, informando da sua data de entrevista. Então não vai ser agora, de repente, porque a sua data de prioridade foi alcançada pelo boletim de vistos, que vão já te chamar para uma entrevista, tá? Eles utilizam a data de prioridade, porque sem a data de prioridade não tem um visto disponível para você ainda, mas uma vez que sua data de prioridade fique corrente com o boletim de visto, também eles vão, no consulado principalmente, eles vão se basear qual foi a data que você recebeu aquela comunicação do National Visa Center, do NVC, que sua documentação estava completa, né? Como é que fala? O DQ, né? Que está completo ali, já receberam tudo de você. Então, agora, eles, com base naquela informação que eles te enviaram do NVC, falando, olha, recebemos toda a documentação, agora vamos aguardar o consulado chamar. Então, o consulado vai se basear nessa data. Primeiro, saber se você tem uma disponibilidade de vistos, ou seja, o boletim de visto alcançou, tem um visto disponível para aquelas pessoas ali que têm data de prioridade naquela data. Depois, para chamar para uma entrevista, eles vão pela fila de quem o NVC completou ali toda a documentação primeiro, tá? Então, de novo, não é porque você chegou na sua data de prioridade que eles já vão te chamar para uma entrevista. Não é bem assim. Então, você vai ter que aguardar provavelmente uns bons meses. Os consulados americanos, de uma forma geral, estão sobrecarregados, tem uma boa fila de espera, eles têm um número de pessoas limitados para trabalhar nos casos, para fazer essas entrevistas. Então, não venda nada, não compre nada, não alugue nada nos Estados Unidos, não deixe seu emprego no Brasil, nada enquanto você não tiver o seu visto de imigrante devidamente estampado no seu passaporte, tá? Para você poder entrar nos Estados Unidos e aí sim começar a sua vida na América. Até lá, você não sabe quando que vai ser sua entrevista, seu advogado não sabe quando vai ser sua entrevista, enquanto não chegar essa carta, ninguém sabe. E mesmo que agora você sabe quando vai ser a sua entrevista, você não sabe se o seu processo será aprovado lá no consulado, você não sabe se eles vão colocar o seu processo em um processo administrativo, você não sabe se eles vão enviar o seu caso de volta para o USCIS reexaminar para ver se vão continuar a aprovação ou tentar emitir uma notícia de intenção de revogar. Enfim, tudo pode acontecer. Então, enquanto, eu sei que a ansiedade é grande, né? Mas enquanto não tiver o visto de imigrante estampado no seu passaporte, você não vai poder entrar nos Estados Unidos como residente permanente dos Estados Unidos. Então, se você deixou o seu emprego, se você vendeu a sua casa, o seu carro, isso é responsabilidade sua, né? Ninguém tem culpa da sua ansiedade. A gente entende, as pessoas criam uma expectativa, criam uma ansiedade, mas é que eu falo para os meus clientes e para quem me assiste. Espere chegar o seu momento. Ele não chegou ainda, está perto, tá? Está ali, mas não chegou ainda. É igual quem gosta de futebol aí, é igual a análise do VAR, né? Enquanto o VAR não confirmar que se foi gol ou não, não dá muito para comemorar. Tem uma grande expectativa aí de que tudo vai dar certo, mas ainda não chegou esse momento. Então não faça planejamentos contando que a sua entrevista vai ser no próximo mês, não faça planejamentos contando que você já tem um visto de residência de residente permanente, porque você ainda não tem, tá? Então vamos com calma, tá tudo no seu tempo, daqui a pouco aí, se Deus quiser, você vai estar aqui com a sua família, curtindo, vivendo a vida na América. Bom, muito bem. Eu disse que é uma boa notícia para quem já tem um I-140 aprovado. Agora, será que é uma boa notícia de uma maneira geral? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma cota limitada por ano de vistos, tá? São 140 mil vistos para os employment-based, a serem distribuídos pelos EB1, EB2, EB3 e assim por diante.
tá? Aproximadamente 40 mil vistos são alocados para o EB1, 40 para o EB2, 40 ali para o EB3, 40 mil. Tá? Esse número, ele não aumenta, ele só aumentaria se, por exemplo, de um ano para o outro, sobrou vistos na categoria de família e aí no próximo ano passaria para a categoria de Employment Based. Tá? Durante a pandemia, a gente viu esse salto, às vezes dobrou de 140 mil vistos de Employment Based, 260 mil, 280 mil vistos, porque na pandemia não estavam processando tantos vistos, né, como agora, mas agora está a todo vapor, né? Então, por que eu acho que isso talvez possa ser um alerta, né? Por que de repente teve um salto? Tá? E só para entender como funciona, o ano fiscal dos Estados Unidos, né, do governo federal, ele se inicia em 1º de outubro e vai até 30 de setembro do ano seguinte. Então, são divididos em trimestres, né? Normalmente, trimestres. Então, o primeiro trimestre de um ano fiscal, outubro, novembro, dezembro. Segundo semestre, janeiro, fevereiro, março. Terceiro trimestre, abril, maio e junho. E o último trimestre de um ano fiscal do governo federal americano, julho, agosto e setembro. Via de regra, em julho, que é o primeiro mês do último trimestre do ano fiscal, é que tem uns ajustamentos mais favoráveis, porque o governo está entendendo o que aconteceu durante aquele ano fiscal todo. Olha, nos primeiros 3 trimestres do ano fiscal, a gente conseguiu alocar tantos mil vistos. Ok, agora a gente precisa dar vazão maior, porque senão vai acabar sobrando vistos sem ser utilizados. Então, vamos liberar mais. Então, no último trimestre, o governo federal ele tem uma visão melhor. E, geralmente, em julho, que é o primeiro mês do 4º trimestre, do último trimestre, é que teria um salto maior. Tá? E esse salto aconteceu em junho, né? O último mês do 3º trimestre. Aconteceu em julho. Pode ser que tenha um salto também para julho, no boletim de vistos de julho. Mas por que aconteceria esse salto se o número de vistos é sempre o mesmo? Não vai aumentar, o governo americano não vai fabricar mais vistos para atender a uma alta demanda. Esse número é estipulado pelo Congresso Federal dos Estados Unidos. Então, por que aconteceu aí isso? Se isso é a equação oferta e demanda. Se a oferta é a mesma, tá? E tem uma alta demanda, gera uma fila maior, não é isso? E com isso, o boletim de vistos pode demorar mais. Por que será que teve esse salto para o EB2 de repente? Talvez porque o governo esteja negando mais vistos, né? Negando mais I-140, e a gente tem percebido isso é um consenso aí entre os profissionais que trabalham com EB2NW, que não está tão mais fácil. Então, o governo pode ter adotado um pulso mais firme na análise dos EB2NW, tá? Ao negar mais petições I-140, estaria com isso sobrando mais vistos. Se estão negando mais petições, menos vistos serão alocados. Porque para você poder chegar em um visto, você, primeiro de tudo, precisa ter a sua petição I-140, se for um Employment Based, aprovado, né? Sem isso, não há que se falar em boletim de vistos, não há que se falar em mais nada. Então, primeiro de tudo, é ter o seu I-140 aprovado. Depois disso, é analisar ali qual que é o seu lugar na fila, de acordo com a data de prioridade, e se for consular, de acordo com a data ali do qualificado documentalmente do National Visa Center, tá? Então, a gente ainda não recebeu as informações do USCIS com relação aos números de petições protocoladas versus os números de aprovações, as porcentagens, que costumeiramente eles informam. A última que a gente teve foi do final do ano de 2024, que seria ali o primeiro
trimestre do ano fiscal, né? O primeiro trimestre deste ano fiscal começou em 1º de outubro de 2024. A gente só tem esses números ali. Dessa administração atual, que começou em janeiro de 2025, a gente ainda não viu este número. Então, é uma opinião minha, não é um dado, porque não recebemos esse dado ainda, mas é uma opinião. Por que esse salto repentino, né, no boletim de vistos agora de junho? Porque o governo não está fabricando mais vistos. Pode ser que, ao perceber que estão negando mais vistos, mais I-140, e com isso, com negativas, não vão alocar os vistos, dá esse salto. Vamos agora, quem já tem aprovado, ver que a gente consiga chegar mais próximo dessas pessoas, tá? Então, uma que a gente chama de um mix emotions ali, né? É uma boa notícia para quem já tem um I-140 aprovado, porque deu esse salto, mas para quem está na apreensão de ter o seu I-140 aprovado, isso pode significar que o governo está sendo mais rígido aí na análise do EB2. Até porque no EB2NW, convenhamos, virou um carnaval, né? Tá todo mundo, toda esquina aí tem um camelô vendendo EB2NW, infelizmente. Então, o governo começa também a falar, vamos fazer uma análise mais rígida. Isso acaba acontecendo o quê? Casos legítimos acabam sendo prejudicados. Porque entra naquele bolo ali, fica difícil muitas vezes separar o joio do trigo, né? Não é possível que todo brasileiro seja um profissional de importância nacional para os Estados Unidos, e não é possível que os brasileiros, de repente, começem a protocolar mais petições de EB2NW do que chineses e indianos, que têm a população, acho que 5 vezes maior que a do Brasil, e não é possível. Então, eu acredito que isso tem a ver também com menos petições I-140 aprovadas, tá? Essa é uma realidade, tá? Mudou a postura, não mudou a lei é a mesma do EB2NW, a jurisprudência continua sendo a mesma. O que talvez tenha mudado é a forma de avaliar esses pedidos, tá? Então, eu acredito que esse salto esteja relacionado a isso, tá bom? Então, essa é a minha opinião. Ainda não recebemos nenhum dado, nenhum fato, nenhuma estatística do USCIS deste ano de 2025, né, que seria o segundo e o terceiro trimestre desse ano fiscal, para saber a porcentagem o número de petições I-140 de EB2NW protocoladas versus a porcentagem de aprovações negativas e casos pendentes, tá? Bom, agora eu quero mostrar para vocês como funciona aí essa questão do boletim de vistos. Fiquem comigo, segure um pouquinho aí que eu vou compartilhar a tela do meu computador. Muito bem, como eu havia prometido, compartilhar com você um pouquinho aqui de como funciona a questão do boletim de vistos. Essa é a página do Departamento de Estado americano e aqui você encontra os boletins de visto. A gente tem atualmente, nós estamos no mês de maio de 2025, então a gente tem o boletim de vistos atual, Current Visa Bulletin, e o Upcoming Visa Bulletin, o boletim de vistos do mês seguinte, já foi lançado. E a gente já fica sabendo o que vamos encontrar no mês seguinte, tá? Então, como eu disse, mais ou menos em meados de um mês, lança o boletim de vistos do mês seguinte para você já ir se preparando, ok? Então, vamos analisar aqui o do mês de maio. Ok, boletim de vistos de maio, tá? Não vou adentrar nessa questão, isso eu explico no meu curso. Muito bem como funciona o boletim de visto aqui para dar mais um panorama, ok? Aqui são as preferências de família
vamos para preferências de emprego. O foco nosso aqui para este vídeo são os employment base, principalmente o EB2, que foi que teve aquele salto significativo. Então, no mês de maio, atentar que tem duas tabelas: tabela A, Final Actions, e a tabela B, Dates for Filing, tá? A tabela A, Final Action, é a, a data que o governo efetivamente pode emitir um visto ali para aquela pessoa. É, efetivamente, quando que tem a disponibilidade do visto para aquela pessoa, ou seja, a última ação, a final action que o governo precisaria tomar no caso da pessoa é efetivamente emitir a residência permanente, tá? Para o EB2, na categoria EB2, se você reparar aqui, tem alguns países que têm colunas separadas para eles. Também não vou entrar nesse detalhe, mas quando alcançam um determinado quantidade de vistos, este país passa a ter a própria coluna e muitas vezes tem que esperar um tempo muito maior, tá bom? Só para ter uma ideia, então temos aqui China, Índia, México e Filipinas no Employment Base. E todo o resto do mundo é essa coluna aqui. Todo o resto do mundo, menos China, Índia, México e Filipinas, entra aqui. Então o Brasil está nessa coluna aqui. Só para se ter uma ideia, na segunda preferência, que é o EB2, e aqui entra o EB2 com sponsor e o EB2 NW, em maio de 2025 estaria a, a data aqui de corte, seria 22 de junho de 2023. Olha como está a Índia, um atraso ainda maior, 2013. Olha quanto tempo que um indiano com um 140 de um EB2 aprovado teria que esperar, né? Muito mais. Muito bem. Então, você vai olhar a sua data de prioridade, que vem ali na sua petição I-140, quando ela for protocolada, você vê sua data de prioridade, mas você só vai poder ter uma disponibilidade de visto se esse 140 for aprovado e a sua data de prioridade chegar, tá? Então, quem protocolou um I-140 e tem um I-140 aprovado antes dessa data, tecnicamente já teria um visto disponível. Então, vamos olhar. Olha, em maio de 2025, essa data, eles estavam analisando aí, emitindo vistos para quem protocolou antes de 22 de junho de 2023. Vamos analisar o boletim de vistos de junho de 2025, ou seja, do mês seguinte. Olha só, que salto importante. Então, de maio, que era 22 de junho de 2023, em junho vai para 15 de outubro de 2023. Então, julho, agosto, setembro, outubro, quase 4 meses de salto. Então, isso aí acaba pegando, englobando muitas pessoas que estavam na fila, tá? Isso aqui importante para quem está via consular, tá bom? Quem está nos Estados Unidos está aguardando para protocolar um ajustamento de status, além de observar a tabela, né, do boletim de vistos, aqui tem uma outra tabela, tabela de dates for filing, tá? Se você reparar, a dates for filing do mesmo EB2NW está um pouquinho mais vantajosa, está 15 de novembro de 2023. O Final Act, a tabela Final Act, que é a tabela A, está 15 de outubro de 2023. Então, o que que seria isso? Quem controla ajuste de status é o USCIS, não é o Departamento de Estado, é o Departamento de Segurança Nacional, Department of Homeland Security. E logo depois, no mesmo dia ou no dia seguinte, geralmente, que o Departamento de Estado emite, publica o boletim de vistos no mês seguinte,
o USCIS vai dizer qual tabela que eles vão aceitar para protocolo da aplicação de ajuste de status, por I-485. Então, tem que clicar aqui, vai me levar para a página lá do USCIS, você clica aqui, vai dar um aviso, estamos te levando para uma outra, um link externo, né? E aí eu vou clicar para ir, tá? E aqui eles colocam aqui, ó. Para o mês atual, que é o mês de maio, né? Para a categoria de família, eles vão utilizar a tabela B, que é geralmente a tabela mais favorável, a tabela do Dates for Filing. Para as categorias de emprego, para as preferências de emprego, eles vão utilizar em maio Final Action, que é a tabela menos favorável, tá? Para o próximo mês, eles já colocaram aqui. Para a família, eles também vão utilizar o Dates for Filing. Para emprego, eles vão continuar usando o Final Action, tá? Então, é, além, quem está fazendo ajustamento de status, além de eu ter que observar o boletim de vistos do Departamento de Estado, tem que clicar aqui no USCIS e ir para a página do USCIS para saber qual tabela que eles vão utilizar que vai aceitar ajustamento de status, tá bom? Então, esse é um panorama geral. No meu curso é muito mais bem detalhado esse assunto, mas só para vocês entenderem melhor como funciona. Boa sorte aí para todos que estão aguardando. E, de novo, não se precipitem, não tomem medidas drásticas, precipitadas, antes de ter o seu visto efetivamente estampado no passaporte, seu visto de residente permanente estampado no passaporte. Até lá, tudo pode acontecer, infelizmente. Então, boa sorte e até o próximo vídeo. Muito obrigado.